Pensão por morte em casos de união estável parte I. Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária. A pensão por morte em casos de união estável sempre gera conflitos, sendo que o INSS é rigoroso para deferir os requerimentos administrativos. Quando se trata de casais que começaram o relacionamento na terceira idade, a autarquia fica ainda mais exigente. Mas na prática, tudo funciona assim. E nós da Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária podemos ajudar-lhe, principalmente com o ingresso do pedido administrativo, como também na esfera judicial se for o caso. Companheiro ou companheira e ex-cônjuge de segurado, falecido tem direito à pensão mesmo em união estável. Além do cônjuge de segurado ou segurada falecida, também podem ter direito à pensão por morte ex-marido, ex-esposa, ex-companheiro e ex-companheira. No caso do cônjuge, a dependência é presumida. Para o companheiro ou companheira, é necessário provar a união estável. Já para o ex-cônjuge, é preciso comprovar a dependência econômica, como no caso de quem recebe pensão alimentícia. União estável. Para ter direito à pensão por morte, o companheiro ou companheira do segurado que falece deve apresentar ao INSS pelo menos 2 provas da união estável. Uma dessas provas deve ser de, no máximo, 2 anos antes do óbito. Provas de união estável. Certidão de nascimento de filho em comum. Certidão de casamento religioso. Prova de mesmo domicílio. Conta bancária conjunta. Declaração de imposto de renda em que um conste como dependente do outro. Apólice de seguro em que um seja instituidor e o outro seja beneficiário. Ficha de tratamento em instituição médica em que o companheiro conste como responsável pelo segurado, ou vice-versa, entre outros documentos que possam servir para essa comprovação. Duração do benefício para ter direito à pensão vitalícia. Cônjuge, ex-cônjuge, companheiro e companheira precisam provar pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Também é necessário comprovar que o falecido tinha pelo menos 18 contribuições mensais à Previdência. Se for comprovado o casamento ou a união por menos de 2 anos ou houver menos de 18 contribuições mensais ao INSS, a pessoa deverá ter direito à pensão por morte somente por 4 meses. A duração da pensão também variará de acordo com a idade do cônjuge, companheiro ou companheira, conforme a data do óbito. Veja e ouça a seguir. Se a data do óbito é de menos de 22 anos, o benefício será de no máximo de 3 anos. Se a data do óbito é entre 22 e 27 anos, o benefício será de no máximo 6 anos. Se a data do óbito é entre 28 e 30 anos, o benefício será de no máximo 10 anos. Se a data do óbito é entre 31 e 41 anos, o benefício será de 15 anos. Se a data do óbito é entre 42 a 44 anos, o benefício será de 20 anos. Se a data do óbito é a partir de 45 anos, o será vitalício. Assista aos vídeos da TV aberta e redes sociais. A seguir continuaremos com nossa apresentação. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o cálculo da pensão por morte do INSS, depois da reforma da Previdência de 2019, é sim constitucional. Pela regra, quem fica viúvo tem direito de receber 50% do benefício do segurado que morreu. O beneficiário tem direito a mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. Uma viúva sem filhos, por exemplo, é considerada dependente do segurado e, por isso, recebe um valor mínimo de R$ 60 sobre a aposentadoria do segurado que morreu. Para explicar essa decisão do STF e também como isso vai impactar quem recebe esse benefício... No ar, em debate hoje no programa, o reconhecimento de união estável depois da morte de um dos companheiros. O assunto virou notícia após o falecimento do apresentador Gugu Liberato e da briga judicial envolvendo os bens dele. Casos como esse são comuns no judiciário. Veja agora uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que envolve o tema. O recurso analisado pela 4ª turma do STJ foi interposto pelo filho de um homem falecido contra a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que reconheceu a união estável. O pai dele namorou durante 2 meses e morou com a mulher por 2 semanas, até morrer em 2013. Mas uma vez que estão morando juntos, tendo relação como casal, união estável? Na minha opinião, não. Muito pouco tempo. Por 2 semanas? Aí só a justiça mesmo.
A mulher argumentou que o casal já havia marcado uma data para formalizar a união e que o casamento não aconteceu por causa da morte do companheiro. Para a justiça, ficou claro que os dois tinham intenção de constituir família, um requisito básico para o reconhecimento da união estável. Mas, para o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, apenas a intenção de constituir família não é suficiente. Esse requisito deve ser somado à estabilidade, à publicidade e à continuidade da relação, conforme a legislação, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O relator destacou a necessidade da convivência mínima pelo casal, permitindo que se dividam as alegrias e tristezas, que se compartilhem dificuldades e projetos de vida, sendo necessário, para tanto, um tempo razoável de relacionamento. Pensão por morte em casos de união estável, parte 2. Bevilacqua a perícia judicial e consultoria previdenciária. Relembrando que, de acordo com a data do óbito, o benefício só será vitalício se o óbito for a partir de 45 anos de casamento ou união estável. Outros dependentes também podem ter direito à pensão do segurado falecido, os filhos, menores sob tutela e enteados. Nesse caso, a pensão é paga até os 21 anos ou, após essa idade, em caso de invalidez. Para os menores sob tutela e enteados, é necessário comprovar a dependência econômica em relação ao falecido. Já os pais poderão receber o benefício somente se não houver os dependentes preferenciais, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, companheira, filhos, enteados e tutelados, com o direito à pensão. Se não houver nenhum desses dependentes e nem pais, os irmãos menores de 21 anos ou inválidos podem ter direito. A comprovação da dependência econômica em relação ao falecido também é necessária no caso de pais e irmãos. Não perca tempo tentando compreender os cálculos previdenciários e judiciais, contrate peritos expertos e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, tanto a administrativa como judicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos, fale sobre seu caso diretamente em nosso WhatsApp, DDD número 19, telefone número 974046064. Bevilacqua a perícia judicial e consultoria previdenciária.